queridos casais, sejam bem-vindos ao penúltimo vídeo. E esse áudio não vai estar tão bom quanto os outros devido a um equipamento aquele microfone lapela, que eu não consegui encontrá-lo. Então, por isso, para não demorar mais ainda para produzir o vídeo, eu estou fazendo ao som ambiente. Quando falamos de disciplina de filhos, sabemos que tem uma forma correta e uma forma incorreta. E isso pode também prejudicar o bom resultado da disciplina. Por esta razão, eu gostaria hoje de meditar com vocês e pensar sobre o que diz a carta de Tiago, no capítulo 1, e ouça o que diz para todos nós. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se tem uma coisa que prejudica muito a disciplina, é quando nós a fazemos com ira. É por essa razão que a própria palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, nos diz: irai-vos e não pequeis. A ira faz parte, inclusive, da própria natureza de Deus. Deus se ira contra o pecado, Deus se ira contra a desobediência. No entanto, nós devemos ter cuidado com a nossa ira, porque a ira de Deus é uma ira perfeita, já a nossa não. Ela vem carregada com a semente do pecado. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para controlar essa ira, para que ela seja a ira que agrada a Deus. E por que eu estou falando que a ira muitas vezes é um problema na disciplina? Porque muitas vezes nós só disciplinamos nossos filhos como estamos irados com ele, e muitas vezes essa ira faz-nos sair do controle correto. A palavra de Deus em Tiago que nós ouvimos foi: todo homem esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes a disciplina de certos pais, e eu posso falar por experiência própria, é através de ira e não através de um ato de amor, de um ato onde você está procurando o bem do seu filho. E lembre-se que a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que acontece em muitos casos, inclusive em extremo, é que a ira leva a pessoa não a disciplinar o filho, mas a agredi-lo. E essa agressão, ela pode ser tanto verbal, como pode também chegar a ser uma agressão física. E isso é sério diante de Deus. O próprio Provérbios, mesmo no tempo de disciplina física, era muito mais aceitável do que é hoje, era muito mais praticável do que é hoje, já adverte: olha, muito cuidado quando você for disciplinar seu filho fisicamente, não faça a ponto de matá-lo. Já diz claramente que há uma medida que precisa ser usada, e a ira é um inimigo sério contra a disciplina correta, a disciplina bíblica. Porque muitas vezes na nossa ira nós queremos a todo custo descontar a nossa raiva contra aquilo que os nossos filhos fizeram. E é muito mais provável que nós não vamos disciplinar na medida correta. Porque esse é um outro atributo de Deus. Deus sempre nos disciplina na medida correta e com misericórdia. Inclusive a própria disciplina de Deus é feita com misericórdia. E é esse padrão que a gente precisa orar para ter, para que a nossa disciplina não seja apenas um descontar de frustrações. Muitas vezes a disciplina de pais estão apenas descontando as suas frustrações, às vezes frustrações acumuladas. Ele junta tudo num pacote só, e quando ele descarrega, quando a gente descarrega isso, ele descarrega de maneira desproporcional. Muitas vezes, dependendo do caso, os filhos nem sabem por que eles estão sendo disciplinados, seja fisicamente, seja verbalmente. Apenas nós descarregamos toda a nossa frustração sobre eles, e isso faz parte daquela advertência do que nós devemos evitar lá de Efésios: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. Mesmo quando os filhos são pequenos, eles precisam ser confrontados biblicamente por que é que eles fizeram aquilo. E é muito importante, quanto mais vai crescendo, também nós darmos essa oportunidade de ouvir os nossos filhos. Sabemos que eles muitas vezes são hábeis em dar desculpas, mas como pais,
nós saberemos que são desculpas e nós, pela graça de Deus, saberemos mostrar a eles que eles não estão sendo verdadeiros, apenas estão escondendo o seu pecado. Mas quando a gente está irado, dificilmente nós vamos ter uma capacidade lúcida de falar com eles, de mostrar a eles a verdade, de mostrar o quanto eles têm pecado contra Deus. Porque na disciplina bíblica, o mais importante que nossos filhos percebam é que eles estão não apenas nos desobedecendo, mas desobedecendo a Deus. Isso é muito sério diante de Deus, por conta daquela promessa que tem lá no início do capítulo 6 de Efésios: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Essa é a promessa sobre eles, e nós precisamos adverti-los que a desobediência deles vai resultar em que eles não possam receber de maneira graciosa essa bênção tão gloriosa que Deus quer dar a cada filho. Mas precisamos, como pais, fazer essa avaliação. Muitas vezes tem pais que chegam na sua ira e descontam, e muitas vezes chegam ao ponto até de ofender moralmente os seus filhos, falam palavrões, falam coisas que simplesmente não têm a menor lógica, absurdas. Por exemplo, às vezes já ouvi de pais que chegam e dizem: menino, se eu te pegar, vou te amarrar, vou te deixar, se você fizesse, vou te deixar amarrado 4 dias nesse poste em frente de casa. Isso não é verdade. Você não vai deixar uma criança amarrada num poste na rua 4 dias. Até porque, se você tiver coragem de fazer isso, você deve ser denunciado, porque isso é um crime. Mas você não vai fazer isso. Como pai, você não vai fazer isso. Então, não é verdade. Não é assim. Ou muitas vezes essa ira leva os pais a uma chantagem emocional. Eu não falo mais com você. Quer dizer, isso, eu não gosto mais de você. Quer dizer, isso não procede. Porque você, como pai, vai continuar amando, vai continuar gostando do seu filho, porque é seu filho. Você o ama, independente de quem ele é, de como ele é, você o ama. E é bom que ele saiba que você o ama, que a sua disciplina faz parte do seu amor por ele. Mas infelizmente, quando nós deixamos que essa ira domine o nosso coração, domine as nossas emoções, a gente começa a fazer coisas que não condizem. Muitas vezes os pais entram numa ira, até numa neura tão grande de ira com os filhos, que às vezes, para não descontar no filho, eles começam a quebrar uma coisa, começam a tirar outra, é complicado, né? Eu já vi, por exemplo, quando eu digo já vi, eu já ouvi, não vi, eu já ouvi de pais que ficaram tão irados com o seu filho por conta de não obedecer, que pegou o brinquedo da criança e quebrou, pisou e quebrou. Isso mostra claramente que a pessoa está sob o domínio da ira, e da ira, não a ira santa, mas uma ira maligna. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nessa ira que nós temos, nós tomamos atitude e esquecemos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque o que nós queremos com a disciplina é que os nossos filhos aprendam o que é justo diante de Deus. Lembra? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isso é andar segundo a justiça de Deus. Então, o que nós queremos para os nossos filhos é que eles aprendam o temor de Deus, andem em justiça com Deus, mas não é a nossa ira que vai produzir isso. Muitos pais, quando repetindo isso aí que já foi falado um pouco, muitos pais chegam a espancar os seus filhos. E um segredo para que isso não aconteça é: não permita que seu coração chegue a ira tal, porque se você tem um filho pequeno e você vai discipliná-lo fisicamente, é quase certo que na ira você vai machucar o seu filho, você não vai disciplinar ele na medida correta, você vai acabar por, no caso, não discipliná-lo, mas sim agredi-lo. Os pais devem ter cuidado com isso, porque é muito sério. Não só por causa das leis, mas por causa da principal lei, a lei de Deus. Porque Deus, quando disciplina, nos disciplina com amor e por amor, com um bom propósito. Quando nós disciplinamos nossos filhos, deve ter um bom propósito. E quando nós perdemos a capacidade de raciocinar sobre isso, é melhor
parar um pouco, às vezes até com misericórdia, depois eu converso com você, depois a gente conversa, se controle para que no momento certo que você vai disciplinar seu filho, seja fisicamente, seja verbalmente, você possa fazer isso da medida correta, porque isso é ruim, isso produz nos nossos filhos ira, porque eles percebem que nós estamos fazendo aquilo de uma forma desproporcional e muitas vezes até injusta. Eu lembro que minha mãe já cometeu erros comigo na sua disciplina. Ela supôs que eu tinha feito alguma coisa e aí não teve dúvida, ela veio com a vara e eu sabia que eu estava certo, eu sabia que eu não tinha cometido aquele erro. Mas eu fiquei calado porque eu já conheci minha mãe, e quanto mais eu reagisse, pior seria para mim. E aí foi momentos ou horas mais tarde, a minha irmã, que tinha feito a situação, veio e disse, não fui ele, fui eu que fiz isso e tal. E minha mãe veio e pediu perdão de mim, tá certo? Então, isso aconteceu acho umas 2 vezes na minha vida. A minha mãe pediu perdão de mim por ter errado na minha disciplina, por ter disciplinado injustamente. E se você, pai, já cometeu isso, não tenha medo de dizer aos seus filhos, meu filho, eu errei, eu fiz algo que não devia, você me perdoe, eu lhe cobrei uma coisa que eu não tinha lhe dado a ordem, eu atribuí uma coisa que você não fez, porque os filhos têm que perceber que nós temos falhas e que nós também precisamos ser perdoados por eles, porque nós somos humanos, erramos, mas se eles percebem que nossa disciplina, na sua maior ocorrência, é feita em amor, eles não vão ter dificuldade, eles vão perdoar e eles vão também saber diferenciar na hora em que a disciplina for feita de maneira correta. Tenha cuidado, peça a direção de Deus. Se você tem um marido ou esposa e na hora que você for corrigir, você sabe que você está irado, que você não tem controle sobre as suas emoções, talvez seja peça socorro para o cônjuge, dizer, olha, você pode me ajudar com a disciplina desse nosso filho, porque eu não tenho condições de fazer isso. E o outro deve assumir esse peso, é um peso. Disciplina não é simplesmente, digamos assim, uma diversão, né? Algo que a gente faça por diversão, é um peso. Disciplina é um peso. Então o outro assume esse peso em amor ao cônjuge e em amor ao filho. Isso já aconteceu algumas vezes no nosso lar. E tanto faz se são crianças pequenas ou se são jovens, porque a gente precisa continuar disciplinando. Com os jovens a disciplina já não é mais física. Nós não estamos mais numa era onde os pais tenham essa autoridade de disciplinar os filhos fisicamente quando eles já estão jovens e adultos, né? Você pode talvez ver que no passado, bem no passado da história da humanidade havia, mas isso não é mais cabível na nossa cultura ocidental moderna. Então a disciplina dos pais é uma outra forma que ele deve fazer, mas ainda aí deve haver um cuidado. Eu e você temos que ter cuidado com a nossa ira, porque é muito fácil os filhos nos tirarem do sério, principalmente quando nós já dissemos, nós já falamos, nós já repreendemos e o filho volta a fazer a mesma coisa. É nessa hora que a gente precisa pedir graça de Deus para não deixar que a ira do homem, a ira natural do homem natural domine a gente, mas para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que nós possamos ser aquele instrumento de Deus que Deus quer usar, para que nossos filhos possam seguir na justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo e último devocional dessa semana. Nosso lar abençoar, Ele possa ser teu contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter.